Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e nós estamos aqui no Drops mais uma vez para falar sobre reforma protestante, mais precisamente para falar sobre pré-reformadores. Você sabia que a reforma protestante não foi algo assim que Lutero um dia acordou e falou: quer saber de uma coisa? Vou começar a pregar umas coisas esquisitas aí a respeito da Igreja Católica. Não foi assim que aconteceu. Ao longo de toda a história da igreja, sempre existiram pessoas que alertavam a igreja que ela estava caminhando para o caminho errado, que ela estava saindo fora dos parâmetros das escrituras. E John Huss, que é o pré-reformador que nós vamos ver nesse vídeo, foi um deles. Ok? John Huss deixou muito claro e alertou bastante a igreja sobre o caminho equivocado que ela estava tomando. Ok? A maioria das informações que eu peguei do John Huss, eu peguei desse livro aqui, ó. A História da Pregação, A Vida, Teologia e Método dos Maiores Pregadores da História, o volume 1. São 2 volumes. E aqui no volume 1, então, nós temos Dos Apóstolos aos Revivalistas. Esse é um livro fantástico, viu, pessoal? Fica aqui a minha indicação já forte para que você tenha esse livro aí. Esse é um livro que vai pegando pregação, ou pelo menos o método de pregação de cada um dos grandes pregadores. Então você tem ali uma espécie de mini biografia e logo depois um enfoque na pregação daquele grande homem ali. E você fica entendendo por que ele fez tanta diferença. E todos eles, né, a diferença veio por causa da pregação. Ou seja, aquilo que eles pregavam eram pessoas profundamente bíblicas. Então fica aqui minha forte indicação, estou gostando demais. É um livro muito fácil de ler, de uma leitura muito agradável. Mas vamos então falar de John Huss, que foi um pré-reformador que nasceu em 1369 e viveu até 1415. Então ele teve aí 46 anos de vida. Naquela época morria-se muito cedo. Martinho Lutero citou Huss como um dos grandes responsáveis pela reforma. O próprio Martinho Lutero, então, reconheceu que grande parte daquilo que ele estava fazendo foi por causa de John Huss, foi por causa dos escritos de John Huss, e é importante lembrar que Martinho Lutero achou esses escritos assim meio que aleatoriamente. Ele estava em uma biblioteca, de repente puxa ali uma série de escritos e dentre esses escritos tinha ali pregações de John Huss que impactaram profundamente a vida de Lutero. Tanto que é muito comum a gente falar que John Huss foi a semente da reforma. Ele é um pré-reformador, mas ele talvez seja o pré-reformador que mais influenciou a reforma protestante. Lá na página 294, nós temos uma breve passagem a respeito do martírio de John Huss, porque John Huss foi perseguido pela Igreja Católica, obviamente, quando ele começou a pregar a respeito principalmente da autoridade das Escrituras, e depois de algum tempo ele foi martirizado, ou seja, ele foi queimado vivo, né, por causa das suas heresias. E aqui na página 294 conta um pouquinho a respeito desse martírio. Em 6 de julho de 1415, o professor da Universidade de Praga, padre paroquial e herege condenado John Huss, foi executado às ordens do Concílio de Constança. Ele morreu cantando. A comédia grotesca de um homem com chapéu de burro em cima de uma fogueira acorrentada a um poste transmitia emoção crua o suficiente para influenciar uma nação inteira. Os resultados foram a Reforma Boêmia e a Revolução Hussita. Isso logo depois da morte do John Huss. O sangue do Marte produziu sementes. A tinta do estudioso gerou substância. E o homem, tornado santo, nas mãos de outros, fez nascer um movimento que sussurrava em Praga, cantava em Constância e gritou por toda a Europa. Então, traduzindo, tentaram calar John Huss e a morte de John Huss, na verdade, fez com que ele tivesse ainda mais influência, os seus escritos tivessem ainda mais influência ali em toda a Europa, ok? Ele estudou na Universidade de Praga, inclusive logo depois que ele se formou e fez ali os seus estudos, ele se tornou reitor da Universidade de Praga, e aí ele, em 1402, foi chamado ao sacerdócio. E ele mesmo confessa que ele foi ser sacerdote não porque ele se achava vocacionado, mas porque naquela época ser sacerdote dava para ele uma vida melhor. E aí então ele aceitou o sacerdócio. Mas depois que aceitou o convite, ele começou a se dedicar de verdade ao sacerdócio, principalmente à pregação da palavra. Tanto que ele foi chamado para ser o capelão lá,
o padre principal, o pastor principal da Capela de Belém, em Praga, que lotava. As pessoas vinham de muito longe para ouvir o sermão de Jan Hus. Acredita-se que ele tenha pregado cerca de 3.000 a 3.500 sermões durante toda a sua vida. Então, se você fazer aí uma média, nós temos ali muitos sermões durante a semana, e a maioria desses sermões a gente tem acesso, nós não, mas estou dizendo, as pessoas têm acesso, porque eles foram encontrados. A Igreja Católica tentou, queimar todos esses sermões e tal, mas muitos deles sobreviveram e nós temos acesso a uma boa parte deles. É interessante notar, lembra do que eu disse? Olha só, se Lutero não fez tudo sozinho, se Lutero não acordou um dia e falou, vou reformar a Igreja Católica, a mesma coisa aconteceu com o Jan Hus. Ele não começou simplesmente sozinho e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou por um outro caminho. Ele bebeu muito e foi muito influenciado pelo Wycliffe, que foi um pré-reformador ainda antes de Jan Hus. Então, quer dizer, você está vendo? Ao longo do tempo, provavelmente o Wycliffe foi influenciado por outro, que foi influenciado por outro. Então, ou seja, ao longo da história da igreja, existiu sempre pessoas que tentavam alertar a igreja a respeito dos seus erros, a respeito da falta da sola escritura, da falta de focar nas escrituras. E aí, nós temos o seguinte, o que aconteceu foi assim, Jan Hus começou a pregar muito baseado ali naquelas doutrinas pregadas também pelo Wycliffe. E aí, para tentar calar o Jan Hus, o que aconteceu? Houve-se uma bula papal, foi emitida uma bula papal, onde proibia a pregação de qualquer escrito do Wycliffe. Olha, considerou o Wycliffe um herege, então ninguém podia pregar nada que o Wycliffe pregava. Mas Jan Hus não se calou. Ele continuou pregando com a sua consciência. Lá na página 298, fala o seguinte, olha só a resposta que ele deu à bula papal sobre não pregar sobre Wycliffe. Visto que nossos escribas, ele estava chamando os papas e os bispos ali de escribas, né? Visto que nossos escribas desejam o mesmo, ordenando que não haja pregação nas capelas, nem mesmo naquela que foi aprovada pela autoridade apostólica, eu, desejando obedecer a Deus e não aos homens e conformar-me aos atos de Cristo e não aos seus, apelo contra essa ordem errônea, primeiramente a Deus, a quem pertence a autoridade principal de conceder o poder de pregar. Então ele está falando o seguinte, olha, quem concede o poder de pregar, em primeira instância, não é a igreja, é o próprio Deus. E a minha fidelidade, em última instância, é a Deus e não a homens. E aí ele continua e ele fala o seguinte, ó. Alguém dirá, mas você, Hus, não deseja estar sujeito aos seus prelados? Não deseja obedecer aos presbíteros, nem mesmo ao arcebispo? Respondo que desejo ser igual ao asno de Balaão, visto que os prelados estão montados em mim, desejando me obrigar a ir contra a ordem de Deus. Eu pressionarei os pés de seus desejos e não obedecerei, pois o anjo do Senhor está na minha frente, obstruindo o caminho. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, olha, assim como a mula de Balaão não podia, né? Podia, acho que existe, né? Não podia ir por tal caminho, porque existia um anjo do Senhor bloqueando a passagem, Jan Hus fala que ele também não pode ir contra a palavra de Deus. Existe um anjo do Senhor que o impele a falar aquilo. E mesmo que os bispos, arcebispos e papas não enxerguem o anjo do Senhor, ele não pode ultrapassar, porque o anjo do Senhor o impele a pregar a palavra. Bem, quais são as duas afirmações principais de Jan Hus? A primeira é que Cristo e não o Papa é o cabeça da igreja. Essa foi uma das primeiras afirmações. E aí você sabe por que é que Jan Hus morreu martirizado, né? Falar isso naquela época, você imagina. Segundo, a Bíblia e não a igreja tem a palavra final a respeito da fé, a respeito das condutas e da fé do povo cristão. Então, por essas duas principais afirmações, obviamente tinham outras, mas essas duas principais de que Cristo e não o Papa era o cabeça da igreja e a Bíblia, não a igreja, detinha a palavra final, ele então foi martirizado. Bem, perante lá o concílio de Constança, porque aí ele foi conclamado para participar do concílio de Constança, as pessoas iam julgar os seus escritos, julgar a sua pregação,
ele deu uma resposta que lá na frente seria copiada por Martinho Lutero. Então veja, aquela resposta que Martinho Lutero dá lá na Dieta de Worms, não é isso? Não é original. Martinho Lutero bebeu da fonte aqui de John Huss. E a resposta é o seguinte: estou aqui sobre os olhos de Deus e jamais poderei fazer o que pedem de mim sem blasfemar contra ele e prostituir a minha consciência. Minha confiança está no Deus Todo-Poderoso e em meu Senhor Jesus Cristo, que me redimiu e me chamou para pregar o seu evangelho até o último suspiro da minha vida. Então, traduzindo, ele deixou muito claro que não poderia ir contra a consciência. Lembra que Lutero vai repetir isso lá na Dieta de Worms? Fala, não posso ir contra a minha consciência, né? Então, temos aqui, mais uma vez, uma resposta ao concílios e às dietas lá da Igreja Católica. Por fim, nós temos algumas coisas a respeito da pregação do próprio John Huss. A primeira delas é que ele tinha um forte apreço pelas Escrituras. E é interessante você ver muitos martirizados ao longo da história da igreja por se apegarem demais às Escrituras, né? Quando você se apega demais às Escrituras, vai dar problema. E aí, tanto que John Huss tinha 3/4 dos seus sermões com citações das Escrituras. Agora imagine, 75% do sermão do John Huss era citação das Escrituras. Ok? Então, ele tinha um forte apreço, um forte respeito, né, pela palavra de Deus. A pregação para John Huss era a centralidade do culto, ou seja, aquilo que ocupava algo de mais importante dentro do culto era a pregação do evangelho, né? Cristo disse para nós irmos e fazermos discípulos, né? E Paulo vai dizer como é que vão crer se não há quem pregue. Então, John Huss acreditava que o centro do culto deveria ser a pregação e não os atos externos ou qualquer outro tipo de cerimônia. Poderia haver outros atos externos e a cerimônia faria parte do culto, mas a parte principal seria a pregação. E aí, para terminar, nós temos aqui 3 legados a respeito da pregação e da vida aqui do John Huss. O primeiro legado que ele nos deixou foi: o chamado para pregar é um chamado para pregar as Escrituras. John Huss deixou muito claro durante toda a sua vida, mesmo quando ele foi afastado do seu púlpito, ele escrevia para a igreja e apelava a igreja a se apegar às Escrituras. Então, quando Cristo chama alguém para pregar, ele está chamando para pregar não a tradição, não concílios, não atos eclesiásticos, ele está chamando a pessoa para pregar as Escrituras. E por isso John Huss morreu, pelo seu forte apreço às Escrituras. Ele tinha uma frase muito interessante quando as pessoas falavam para ele pregar outra coisa, ou para ele se submeter, né, ali à Igreja Católica, e ele falava: olha, me mostra algum escrito emitido pela igreja que tenha maior peso do que as Escrituras. Se você me mostrar alguma coisa da própria igreja que possa ter maior peso que as próprias Escrituras, então eu paro de pregar as Escrituras e vou pregar isso. Segundo legado do John Huss: haverá perseguição quando a pregação for bíblica. Se você pregar biblicamente, possivelmente você vai sofrer perseguição. E não é aquela perseguição que alguns pastores ou alguns pregadores do evangelho por aí dizem que estão sendo perseguidos. E aí eles estão lá dentro da mansão deles, morando nos Estados Unidos, ou morando dentro do seu condomínio fechado, andando de carro importado, ganhando rios de dinheiro e falando: estou sendo perseguido. Não, não é essa perseguição, é a perseguição de verdade. Aquela perseguição que você vai sofrer, que muitas vezes você vai ser deixado de lado, você não vai ser convidado, você não vai estar nas maiores conferências, ok? Por quê? Porque você prega as Escrituras. Então, sofrer por causa de Cristo e do Evangelho é natural, é o normal. E o terceiro legado do John Huss é: existe um legado para quem é fiel às Escrituras. Mesmo que você não veja durante a sua vida o seu legado, mas aquela semente que você está jogando, aquela palavra que você está pregando fielmente, ela vai produzir frutos mesmo que você não veja. E aí eu termino com esse trecho final aqui sobre a vida e o legado de John Huss.
Uma terceira e última lição a ser aprendida com Hus diz respeito ao impacto eterno de um ministério biblicamente fundamentado e saturado de Deus. As autoridades acreditavam que, queimando um herege e seus livros, elas conseguiriam calar o homem e eliminar sua mensagem. No entanto, como vimos, a história prova o contrário. Em muitos sentidos, a mensagem proclamada por Hus está mais viva hoje do que estava no século XV. Hus nos lembra de como a pessoa que se concentra na profundeza de sua jornada com Deus pode confiar que Deus cuidará da extensão de sua influência para os seus propósitos. Deste lado do céu, você e eu podemos nunca ver a imagem completa daquilo que Deus está fazendo conosco e através de nós. No entanto, com convicção, determinação e fé, avançamos, porque sabemos que no fim, Deus terá a última palavra. Se alguma vez duvidarmos dessa verdade, basta olharmos para a vida notável de John Hus. Fenomenal, pessoal, livro muito bom. E aqui no finalzinho ainda nós temos aqui parte de um sermão do John Hus, para você ver como é que ele pregava. Então, vale muito a pena, adquira a obra, conheça um pouquinho mais sobre a vida do John Hus. Tem alguns vídeos aí na internet que falam sobre a vida desse pré-reformador. E lembre-se, ser fiel às escrituras pode te custar muito, inclusive a própria vida. Muito bem, pessoal, foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, coloque o seu comentário. Você já conhecia a vida de John Hus? Deixe lá embaixo nos comentários. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.